Olá, agora sim, agora vamos corrigir o exercício que ficou aí de dever de casa, né? Vamos aproveitar, diante de cada um desses vocábulos, vamos separar as sílabas das palavras e identificar os encontros vocálicos, os encontros consonantais e os dígrafos. Aproveite para treinar separação silábica. Vamos lá! Identifique os encontros vocálicos das palavras a seguir. Saguão. Então, olha, guão. Aqui, nesse guão, eu tenho um tritongo. Esse U é uma semivogal, o A é uma vogal e o O, que tem som de U, é semivogal. Então, tritongo na letra A. Letra B. Muitas pessoas pronunciam de maneira equivocada esse vocábulo da letra B. Muita gente fala assim, é ruim, né? Já viu? A própria gíria, né? É ruim. Essa gíria já nem se usa mais. Mas assim, é ruim. Não, não é ruim. É ruim. Essa é a forma correta. Ruim. Então vamos lá. Ruim. Aqui, agora, separando corretamente as sílabas dessa palavra, você percebe que você tem aqui um hiato. Porque esse U é uma vogal e o I é outra vogal. É uma vogal separada da outra, né, em sílabas diferentes. Séria. Atenção. Existem duas formas de você dividir as sílabas desse vocábulo sério. A primeira forma seria assim, olha. Séria. E a segunda forma seria séria. Perceba. Pronuncie essa palavra aí que você vai ver que faz sentido, ó. Séria, né? Você pode separar as sílabas assim, ó. Séria. Ou você pode separar séria. As duas formas estão corretas. Sabe por que existem essas duas formas? Eu quero que você anote isso daí, porque já nós vamos ver exatamente o que eu vou falar aqui agora na aula de acentuação gráfica, novo acordo ortográfico. Então, já quero que você anote aí. Essas duas formas de se separarem as sílabas dessa palavra, dessa única palavra, isso existe porque esse vocábulo é o chamado proparoxítono eventual, ou seja, essas paroxítonas, já você vai estudar comigo as paroxítonas. Essas paroxítonas que terminam em ditongo crescente, elas também podem ser chamadas de proparoxítonas. Ou seja, nesse caso, em vez de ser um ditongo crescente, viraria um hiato. Repito, agora eu vou falar para você anotar. Os ditongos crescentes podem virar hiatos, porque eles podem se separar. Então, vê, isso aqui é um ditongo crescente, né? Porque você está indo da semivogal para vogal. Séria, riá. Você pode transformar esse ditongo crescente em hiato. Você pode falar assim, séria. Deixaria de ser um ditongo crescente para ser um hiato. São duas formas de se separarem as sílabas de uma mesma palavra. Isso acontece sempre com os ditongos crescentes. Eles podem virar hiatos. É só você pronunciar que você vai ver que faz sentido. Então, você vai separar as duas formas aí e vai anotar que na primeira temos um ditongo crescente, na segunda temos um hiato. Já na palavra seria, aí, ó, seria. Agora temos apenas um hiato. Só existe essa forma.
de se separar as sílabas dessa palavra. Enxaguais. Vamos lá. Enxaguais. Nós temos aqui um tritongo. Olha, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Isso é o tritongo. Tá bom? Agora vamos para a palavra álcoois. Vamos lá. Álcoois. É assim que você vai separar as sílabas dessa palavra. E aí vamos com calma aqui. Bom, primeiro, do O para o outro O, você tem um hiato. Né? Porque são duas vogais em sílabas distintas. Tudo bem? Separadas aí, cada uma numa sílaba. E do O para o I, você tem um ditongo. E esse ditongo é um ditongo decrescente. Por que decrescente? Porque você está indo da vogal para a semivogal. Tá certo? Agora vamos à palavra mingou. Vamos lá. Mingou. Aqui você tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Isso é tritongo. Na letra H, quieto. Quieto. Viu como se separam as sílabas? Ó, quieto. Porque é assim que você fala. Até quando você vai dar uma bronca em alguém, você não fala assim, quando você quer ser mais enfático. Quieto. Então, esse E se separa do I, né? Então, você tem aqui, do I para o E, você tem um hiato. Mas, Adriana, não haveria também um ditongo aqui? Não. Nessa primeira parte aí, esse U com esse I, eles não formam um ditongo. Sabe por que não? Porque há um dígrafo. Há um dígrafo aí, né? Na verdade, esse U não é pronunciado, né? Porque você não fala quieto, você fala assim, quieto. Não. Como o U não é pronunciado, ele não forma um som. Por não formar um som, ele não pode fazer parte de um ditongo. Então, na primeira parte da palavra, da sílaba aí, a primeira sílaba não tem ditongo, só existe mesmo um hiato nessa palavra. Anote aí, é porque nesse exercício não se pedia para marcar os dígrafos. No próximo exercício é que vai ter dígrafo, mas eu acho que já vale a pena você colocar aqui que isso é dígrafo, tá? Esse Q com esse U, isso é dígrafo. E é por isso, por eles formarem um dígrafo, pelo fato desse U não ser pronunciado, que ele não forma ditongo com o I. Então, na letra H, só temos mesmo um hiato. Vou! Aqui nós temos um O seguido do outro O, cada um numa sílaba, mais um exemplo de hiato. Tudo bem? Tranquilo? Agora, exercício 2, vamos falar dos encontros consonantais. Vamos lá. Identifique os encontros consonantais a seguir. Então, sabemos que no encontro consonantal é uma consoante seguida da outra, ou na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Eu coloquei esse exercício aí para falar dos encontros consonantais, embora não tenha falado deles na teoria. Por que eu não falei deles na teoria? Porque nas provas de concursos públicos, eles não são pedidos. Assim, o que se pede mesmo em prova são os encontros consonantais e os dígrafos.
Perdão, o que se pede mesmo em prova são os encontros vocálicos e os dígrafos. Os encontros consonantais não caem em prova. Mas já que estamos com a mão na massa, em fonética, eu coloquei um exercício só para você treinar. Então vamos marcar aí os encontros consonantais. Entendeu o que é o encontro consonantal? É uma consoante seguida da outra, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, quantos encontros consonantais você tem na palavra Castro? Bom, você tem o S com o T, né? Porque o S é uma consoante, o T também. Então, aqui já temos um encontro consonantal e outro encontro consonantal. Então, nós temos o S e o T e o T com R. São dois encontros consonantais. O legal dessa palavra aí é para você ver que no encontro consonantal as consoantes não precisam estar na mesma sílaba. Eu posso ter uma consoante seguida da outra em sílabas diferentes. Tudo bem? Próxima palavra. Flecha. Quantos encontros nós temos aqui? Bom, primeiro, vamos separar as sílabas da palavra. Flecha. Nós temos um encontro consonantal, que é o F com o L. Tá. E aí você deve estar se perguntando, e o C com H? Não seria um encontro consonantal? Não, não seria. Por quê? Porque esse H, nós já até estudamos na aula de dígrafo, lembra? Esse H não é pronunciado. Então, ele não é um som independente, é um dígrafo. Se é dígrafo, não é encontro consonantal. Quero que você repita isso comigo. Quando há um dígrafo, não há nem encontro vocálico, nem encontro consonantal. Então, esse C com H é dígrafo. Tudo bem? Agora vamos à palavra ritmo. Bom, primeiro, muita gente tem dúvida na hora de separar as sílabas dessa palavra. Será que seria assim? Não. Então, isso está errado. Por quê? Porque eu não posso ter uma sílaba com apenas uma consoante. Lembra que você estudou comigo lá no início da aula de fonética que a base da sílaba é a vogal? Que não existe sílaba sem vogal? Então, esse T não pode formar uma sílaba sozinho. Então, na dúvida, eu quero que você anote aí. Na dúvida, o que você vai fazer? Sempre quando você não souber para onde você vai mandar determinada letra, você vai mandar sempre para a sílaba anterior. Então, a forma correta é ritmo, tá? Então, toda vez, é como a palavra afta, olha, afta. Toda vez que você não quiser abandonar uma consoante sozinha, porque você não pode, né? Porque toda a sílaba tem que ter uma vogal, você vai sempre mandar essa consoante para a sílaba anterior. Então, foi exatamente o que você fez aqui. Tudo bem? Pronto. Aí, agora sim, vamos lá. Agora que você separou as sílabas, agora me diga, quantos encontros consonantais você tem aqui? 1. Esse T, ele é pronunciado? É, se ele é pronunciado, então ele forma um encontro consonantal com M. Um encontro consonantal na letra C. Na letra D, vamos lá. Trabalho. Vamos separar as sílabas de trabalho. Trabalho. Quantos encontros consonantais você tem aqui? 1. É o T com o R. Ah, mas o L com H não seria o encontro consonantal? Não, não seria. Por quê? Porque aqui nós temos um dígrafo. Esse H, ele não conta como consoante.
Então, lembra aquela história. Quando há dígrafo, não há encontro consonantal. Tudo bem? Pronto. Então, você acabou de aprender encontros consonantais. Agora sim, no exercício 3, que é o último de fonética, agora vamos com tudo. Nessas palavras, eu quero que você reconheça os dígrafos. Vamos lá. E, só mais uma coisinha. Quando você identificar o dígrafo, aproveite e me diga se ele é dígrafo consonantal ou dígrafo vocálico para treinarmos. Vamos lá? Aproveite. Letra A, prorromper. Bom, primeiro vamos separar as sílabas dessa palavra. Prorromper. Pronto. Agora que você separou, procure aí os dígrafos. Primeiro, os dois R's, que é um dígrafo consonantal. Não é isso? Você tem aqui duas consoantes com o mesmo som, com o som de um R só. Tudo bem? Tá. E esse O com esse M também é um dígrafo. É um dígrafo vocálico. Por quê? Porque esse M não é pronunciado. Ele nasaliza o O pro romper, romper. Se ele nasaliza, né? Então ele não conta como consoante. Tudo bem? Então nós temos aqui dois dígrafos na letra A. Ah, mas Adriana, e esse R, ele forma dígrafo? Não, porque você pronuncia pro romper, né? Pro romper. Pronuncie que você vai ver que você pronuncia normalmente esse R, tá? Bom, se tivéssemos que contar o número de grafemas e o número de fonemas, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras, 10 grafemas, com 2 sons a menos, né? 8 fonemas. Próxima. Digníssimo. Bom, vamos lá. Primeiro, separando as sílabas da palavra. Ó, tá vendo esse G? Você não poderia abandonar esse G sozinho. Então, ele vai para a sílaba anterior, não é? Então, vai ficar dig, ni, si, mo. Bom, esse G, ele é pronunciado. Então, ele conta como som. Tudo bem? Aqui nós temos dois S's. Dois S's. Esses dois S's, eles formam juntos um único fonema. Percebeu? Juntos, eles formam um único som. Então, se eles formam um único som, isso é dígrafo. É o dígrafo consonantal. Tudo bem? E só, né? Só temos um dígrafo consonantal aqui, que são esses dois S's. Porque, olha só, esse G ele é pronunciado, o N também, então nós temos só esse dígrafo. Agora vamos ao vocábulo aquele. Aquele. Então, nós temos, ó, esse que com esse U formam um dígrafo. É o dígrafo consonantal.
porque você não pronuncia esse U, concorda? Então, eles formam um único som. Tudo bem? Então, na letra C, temos também um dígrafo. Próxima palavra, triunfo. Vamos lá. Triunfo. Aqui, nós temos, bom, primeiro, atenção, esse N não é pronunciado, ele nasaliza o U. Então, ele é um dígrafo vocálico. Ó, esse T com R não é dígrafo não, tá bom? Porque as duas são pronunciadas, as duas letras. Então, dígrafo mesmo, só existe um. E a palavra quem, que é a última, é um monossílabo, né? Então, só há uma sílaba nessa palavra, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ó? O que com U é um dígrafo. É o dígrafo consonantal. E o E com M é um dígrafo. É o dígrafo vocálico. Porque esse M aqui, ele não é pronunciado, né? Você não fala queima. Você não fala esse M, ó, queima, né? Você fala quem. Então, esse M nasaliza o E. Então, vê. Nós temos aqui um dígrafo também vocálico. Então, são dois dígrafos na letra E. Numa única sílaba aí, você tem dois dígrafos. Olha que interessante. Se tivéssemos que contar o número de grafemas e o número de fonemas dessa palavra, como é que ficaria? Olha, quem, então, tem. Grafemas são 4. 4 grafemas e 2 fonemas. Tudo bem? Então, é isso. Agora sim. Resumindo, o que você estudou? Vamos fechar aí os nossos estudos de fonética. Resumindo. Então, você aprendeu encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. Os encontros vocálicos, você aprendeu que são 3 ditongo, tritongos e hiatos. Viu que existem os ditongos crescente e decrescente. Inclusive, esqueci o C aqui. Inclusive, aprendeu que o ditongo crescente, ele também pode ser considerado um hiato. Então, quando você separa as sílabas, né, de uma palavra que tenha um ditongo crescente, ele também, esse ditongo crescente, ele pode virar um hiato. Tudo bem? Tá. Depois você conheceu os encontros consonantais. Bom, esses aí são tranquilos, são duas consoantes, uma seguida da outra, ou na mesma sílaba. Então, se você diz assim, vamos lá. Preta. Esse é um encontro consonantal em que o P e o R estão na mesma sílaba. Tudo bem? Mas eu também posso ter encontro consonantal, uma consoante seguida da outra em sílabas distintas. Olha, ar, Mario, ó, esse R com esse M também formam um encontro consonantal e cada um em sílabas diferentes. Tudo bem? Então, no encontro consonantal, você tem essas duas opções. E nos dígrafos, conheceu também os dígrafos e aprendeu que existem os dígrafos consonantais
o CH, o LH, o SC e daí por diante. E os dígrafos vocálicos, que são aqueles em que as vogais são nasalizadas. A, M, E, M, I, N, enfim. Aprendeu também que no dígrafo, toda vez que ocorre um dígrafo, o número de grafemas será maior que o número de fonemas. Então, quando há um dígrafo, você sempre vai contar com um fonema a menos, né? Então, e aí eu também te dei o toque dizendo que toda vez que há um dígrafo, não há um encontro consonantal nem um ditongo. Por quê? Não há naquela sílaba um encontro consonantal ou um ditongo. Porque no dígrafo, uma letra não conta como som. Então, não pode formar nem ditongo, nem encontro consonantal. Mas isso tudo já vimos no exercício, então isso fica só para fechar. Você acabou de aprender aquilo que você precisa para fazer uma prova de concurso público em fonética. Agora nós vamos entrar em acentuação gráfica. O que você vai estudar comigo a seguir são as regras de acentuação gráfica, segundo o novo acordo ortográfico. Tudo que eu falar aqui é o que já está conforme o novo acordo. Importante você saber isso, porque muitas vezes você já estudou esse assunto de uma maneira diferente, pode ser que você estranhe, né? É porque, na realidade, algumas regras mudaram depois da aprovação do novo acordo. Não tantas. Muita gente até se preocupa excessivamente com o novo acordo ortográfico, achando que o novo acordo mudou muita coisa. Não mudou muito, não. Você vai ver que, neste assunto aí, em acentuação gráfica, o novo acordo ortográfico veio, inclusive, para facilitar. Você vai aprender que hoje são 7 regras. Existem apenas 7 regras de acentuação gráfica. Só para você ter uma ideia, antes do novo acordo existiam 10. Hoje nós ficamos com 7. Então o novo acordo ortográfico, ele facilitou inclusive seus estudos. Então não é tanta coisa assim, não é para se preocupar tanto. Mas essa aula que você vai ter já vai ser uma aula bem moderna, bem de acordo com essas novas regras. Bom, mas antes de entrarmos no próximo vídeo, eu quero, agora sim, que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos relembrar? Sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade, ou seja, sílaba tônica é aquela que é forte. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Maracujá, café, recompor. São as oxítonas. Paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Cadeira, caráter, mesa. E proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Exemplos: sílaba, metafísica, lâmpada. São exemplos de proparoxítonas. Bom, por que é tão importante você saber classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica? Por que é tão importante você saber a diferença entre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Você vai estudar comigo em acentuação gráfica, que isso é a base das regras de acentuação. Então, conhecer esses nomes, isso vai permitir que você conheça automaticamente agora, no próximo bloco, as regras de acentuação gráfica segundo o novo acordo ortográfico. Então, nós vamos seguindo, continue fazendo muitos exercícios. Aliás, aproveito para indicar a você que quer
um material de apoio, dê uma olhadinha aí, coloque aí no Google, Gramática Comentada, professora Adriana Figueiredo. Coloque aí, procure no Google e, se quiser, vale a pena. Eu tenho uma gramática, que é a gramática comentada, né? Que é uma gramática que está aí já na quinta, indo para a quinta edição. Então, você está com uma edição super atualizada. Então, entre no Google para procurar, ela está nas grandes livrarias. Ela é da editora Saraiva. Então, coloque aí, Gramática Comentada, Adriana Figueiredo, editora Saraiva. Ela, até em 2016, ela ganhou um prêmio. Ela ganhou um prêmio de melhor gramática para os concurseiros. Houve uma pesquisa pela revista Exame, procurando, né, entre os concurseiros, qual era a gramática que mais agradava. E os alunos gostam muito da minha gramática porque ela é comentada. E ela tem toda essa metodologia aqui do nosso curso. Então, vale a pena você acompanhar o curso com ela e fazendo mais exercícios, treinando aí comigo. Então, aproveite que você está no início do curso e organize-se aí com todo o material de suporte para você entrar nesse mundo dos concursos públicos comigo, tá bom? Já volto então com muito mais curso para você. Até já!